Então, qual que é a nossa situação aqui, né? Nós estamos comentando, né, sobre aí, esse processo de utilização do feixe de raio-x, a descoberta dele, né, fizemos todo um apanhado histórico, e na última aula, né, nós falamos um pouquinho sobre a questão da proteção radiológica, nós introduzimos aí essa questão da proteção radiológica, tá? Nessa proteção radiológica, nós verificamos o quê? Nós verificamos uma tal de justificação, né? Então, é bastante necessário aí que, quando você fizer um procedimento que envolve o raio-x aí, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, eu acho que é mais fácil, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Puxa, peguei do dia errado. Do dia 2. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho. E eu passei para vocês 16, 7 dias atrás, dia 9 do 4. Aqui. Então, eu comentei com vocês, na aula passada, sobre esse tripé aqui, né? Da proteção radiológica. Né? O que é esse tripé da proteção radiológica? Eu vou utilizar, então, um processo que tem radiação ionizante. Precisa usar radiação ionizante? Esse é o nosso primeiro fato. Não tem um outro exame que você possa fazer que ofereça aí exatamente o mesmo resultado? Se existe, então não é justificável, né? Então você pode fazer aí esse outro exame ao invés de partir para um exame que utilize radiação ionizante. A radiação ionizante vai ser bastante complicado, tá? Mas vamos dizer que não tem escapatória, você tem que fazer aí, né, um exame no qual utiliza radiação ionizante. Então você tem um equipamento. Desse equipamento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos otimizar a utilização desse equipamento. O que é essa otimização aí? Essa otimização, você vai ter um processo. A gente vai fazer o processo de uma forma que ela seja tão boa, mas tão boa que eu economizo tempo, eu economizo material, eu não vou expor o profissional que está ali fazendo este exame, eu não vou expor muito o meu paciente também. Então, eu tenho que fazer essa otimização. Processos de otimização são processos que vão melhorar a performance de alguma coisa. Quando a gente fala em otimização, a gente fala em cortar sobras, sabe? Aparar, tá? Quando você pega uma garrafinha d'água, aquela garrafinha d'água ela é otimizada. Otimizada? Por que otimizada? Porque a garrafinha d'água, se você perceber, a sua mão se encaixa ali, entende? Então, a sua mão, pega uma garrafinha d'água de 500 ml, ela é otimizada para você carregar ela, até tem uma cinturinha ali na garrafa, porque fica fácil de você carregar. Isso é um modelo matemático, tá? De otimização da embalagem. Então, qual é a melhor embalagem para carregar 500 ml de água, né, que seja fácil de ser carregada, mas, assim, ela não pode também amassar por qualquer coisa, né? Ela tem que ter ali, então, isso é otimização. E eu vou levar essa otimização para o meu exame radiológico, tá? Levar a otimização para o exame radiológico é verificar, vou usar uma blindagem, mas será que eu não posso trocar? Estou usando uma blindagem, um exagero, né? Pô, estou aí com 1 metro, né, de espessura de proteção radiológica. Será que não tem um outro elemento químico, né, um outro material que não consiga, que tem uma maior densidade, ofereça a mesma proteção, mas com uma espessura menor? Isso é otimizar, porque se eu tenho uma espessura menor, eu tenho que uma facilidade no transporte, uma facilidade na colocação e também uma economia para quem está aplicando isso, tá? Nós falamos de proteção radiológica, né? Dinheiro não pode ser exatamente o problema da proteção radiológica, só que também não pode custar muito caro, porque, afinal de contas, né,
quem está disposto a pagar uma pequena fortuna para verificar a radiografia de um pé, né? Quebrou um pé, quanto que é para tirar uma radiografia? Quinhentão. Poxa, melhor deixar o pé consertado do jeito que der aí, andar manco não tem tanto problema, né? Alguém falou comigo aqui no chat, deixa eu ver. Ah, tá, tudo bem. Então, isso é otimização. E a outra coisa dentro da otimização, que não deixa de ser uma otimização, mas do ponto de vista biológico aí, né, é a limitação da dose, tá? Então, a limitação da dose aí, ela é bastante importante e é justamente a dificuldade que nós temos, tá? Acaba sendo uma das maiores dificuldades é você limitar essa dose, né? Por que, professor, limitar a dose é um problema? Porque cada organismo opera de uma forma diferente. Cada empresa vai produzir um aparelho de radiografia diferente. Cada médico vai querer, de alguma forma, aí, uma técnica diferente, né? Então, nós caminhando nesse assunto da proteção radiológica, da limitação de dose, nós estamos vendo e verificando a necessidade de um padrão, tá? As coisas vão caminhando para a necessidade de um padrão, que é justamente como nós começamos a nossa aula de hoje, tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estar verificando essa questão do problema da medida. Vocês veem agora o problema da medida aí na tela? Pode me dar um sim aqui no chat, por favor? Eu troquei a tela. Problema da medida, sim ou não? Eu acho que não. Não? Tá, peraí então. Deixa eu apresentar aqui. Eu acho que agora sim, né? Agora sim? Obrigado. Bem, então, qual que é o problema da medida ali quando a gente falava de limitação de dose? Eu tenho um problema que, comentava na aula anterior, que a radiação ionizante, ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não é sensível, o tato aí, né? A gente não entra num lugar e fala, nossa, que lugar radioativo é esse? A gente fala, às vezes, de algumas pessoas, a gente brinca, né? Nossa, falando de tal, é meio Chernobyl, né? Mas a realidade que se vendasse os nossos olhos e soltasse a gente em Chernobyl, nós não perceberíamos, nós levaríamos muito tempo. É claro que vai de organismo para organismo, é o que vai aparecer na tela, você está vendo aí, né? Mas levaria algum tempo para perceber que aquele local ele é radioativo, tá? Então, há um problema, que é o problema de você medir o feixe de radiação. Como que você vai medir? Como que você vai pegar uma peça, né, um elemento químico radioativo, levar para o laboratório com segurança e efetuar a medida ali de energia? Você percebe a dificuldade disso, né, de você conseguir fazer isso com segurança? Professor, e como é que fazia o pessoal lá, Marie Curie, Pierre, Roentgen, esse pessoal todo aí? Fazia sem segurança. Tá, professor, o que acontecia? Bom, o início do slide passado, morriam, né? O que acontecia? O que acontecia é que ao longo do tempo, eles desenvolviam doenças ligadas à radiação. É claro que não morriam estatelados aí, né? Obviamente, imagina, Marie Curie deu para ganhar 2 prêmios Nobel, né? Viveu bem, aproveitou bem a vida dela, né? Mas nós estamos falando de problemas que vão vir com o tempo, né? Dessa medida com a radiação aí, tá? Mas, obviamente, que nesse momento, nós não podemos fazer isso. Então, para você medir, calibrar equipamentos, torna-se um problema, né? A gente falou, o problema da medida parte daí, tá? Outra coisa assim, né? Ah, tá bom, professor, é radioativo, mas é radioativo quanto? Porque eu quero medir as coisas a partir do poder de destruição delas. Por exemplo, quando vocês veem um documentário lá na Discovery Channel, no History, enfim, falando sobre bomba atômica, né? Vocês vão falar do negócio chamado de quiloton. O que é o quiloton? O quilotons são 1.000 toneladas
de dinamite. 1.000 toneladas de dinamite. 1.000 toneladas de dinamite é 1 milhão de quilogramas de dinamite. A banana de dinamite, por si só, já é bastante destrutiva. Você entende o problema da medida? Então, assim, como eu tenho uma bomba atômica que é nova, que é uma coisa assim que, né, é novo, não existiu antes na história da humanidade, tem agora, né? Como que eu vou medir o poder de destruição? Aí, então, eu faço essa comparação com a banana de dinamite, que era, então, né, aquilo que existia de mais destrutivo, tá? Inclusive tem uma relação com o prêmio Nobel, né, a questão aí da dinamite, do TNT, né, o trinito tolueno. Mas depois deixa para a professora de química falar, se é que ela já não comentou com vocês, tá? Mas percebam que medir esse nível de radiação, de destruição, ele é bastante complexo, tá? Não só essa destruição de células, né, mas pensando no corpo humano, né? Então, eu tenho pessoas que são mais ou menos sensíveis à dor, por um exemplo, tá? Então, nós temos pessoas que têm fibromialgia, né? Então, são pessoas que têm uma sensibilidade à dor diferente das demais pessoas. É tão complexo, né, esse exame, né, que os médicos reumatólogos aí vão fazer o exame, é tão complexo que tem pessoas que simplesmente não acreditam que isso exista. Não existe. Mas a pessoa está sentindo dor. Não sei, porque não tem como você medir a dor. Medir a dor é uma questão problemática. Até vocês veem agora, não existia na minha época tinha Novalgina e paracetamol. Acho que tinha paracetamol. O que eu lembro mais é Novalgina, para dor de cabeça, né? Então, vocês têm lá, agora, remédios para dor de cabeça em diversos níveis, né? Ó, tem o nível 1, para uma dor de cabeça leve, nível 2, né, uma enxaqueca leve, e nível 3, uma enxaqueca pesada. Isso não existia antes, gente, tá? Então, hoje, tem isso, né? Você está aumentando ou diminuindo a dose do remédio aí, né? Para, então, que a pessoa se sinta mais confortável. Mas entenda, uma simples dor de cabeça, tá? A gente tá falando de uma dor que é usual e que é bastante comum, tá? Inclusive, pode estar associada, por exemplo, com a falta do uso de óculos, né? Então, a pessoa está tomando lá remédio nível 2 e o que ela precisa, na verdade, é um óculos para leitura. Entende como é complexo, né? Como é difícil essa questão de você medir dor, de medir aí os malefícios no corpo, principalmente quando a gente está falando de uma energia, né, que ela é capaz de causar danos onde eu não vejo. Né? Então, por exemplo, dos danos mais rápidos, que vocês viram também na aula passada, quando uma pessoa é exposta à radiação, é a diarreia, né? Então, a pessoa passa por uma forte diarreia, tudo mais aí. Mas por que a pessoa passa por uma forte diarreia, né? Por que influencia nesse sistema, né? Porque houve uma morte muito rápida de células, né? Se recorde lá que o intestino nosso, ele tem quando, né, as fezes passam por ali, as fezes ainda não, né? Bolo fecal passa por ali, ele passa, ele vai arranhando, então, as paredes do intestino. Ao arranhar essas paredes do intestino, você leva, né? Nas fezes, estima-se de 15% de intestino ali, né? Naquela quantidade de fezes depositada. Então, você arrancou muitas células, essa célula precisa ser renovada, né? Então, você tem uma morte, né, muito grande de células, diarreia. Então, é um dos primeiros sintomas aí, né, dessa exposição, tá? Mas a gente pode associar diarreia com tanta coisa, né? Tanta coisa pode, né, nos causar isso, o nervosismo de uma prova, né, uma briga, de repente, aí, uma virose, né? Então, veja bem como é difícil. As pessoas eram expostas à radiação, tinham uma diarreia, tá, comeu demais, comeu de menos, comeu algo estragado, falando de um tempo aí que, né, geladeira quase inexistente. Como é que você vai selecionar exatamente que aquilo que aconteceu com a pessoa é devido à radiação, né? Como é que você vai fechar isso? Alguns de vocês, tomara que não, mas alguns de vocês conhecem um primo do primo do primo que tem um problema de saúde que ninguém descobre o que é, ou que para descobrir o que era, que ele teve que fazer uma série de exames por eliminação. Tem doença que você não tem diagnóstico dela,
você tem a eliminação de que não é nenhuma outra coisa. Ah, se não é nenhuma outra coisa, então é uma doença X, né? Então, pense aí, né, no início do século XX, você analisando pacientes que têm um quadro ali, né, de saúde piorado, mas o que está causando aquilo de fato? Você está assim, com tantas outras doenças, a gente falando de uma época que o pessoal morria de gripe, né? Mas assim, não morria pouco, morria muita gente, falando de uma época aí com, né, crise de gripe espanhola, varíola, uma série de coisas, você volta da vacina. Gente, no início, tá? Para você selecionar e verificar que era a radiação o problema, foi muito, muito difícil, tá? Eu estou fazendo todo esse apanhado com vocês aqui para que vocês entendam o problema que existe, né? Que existiu. Hoje não, hoje tá tranquilo. Hoje nós sabemos dos problemas envolvidos com radiação ionizante, mas eu queria dar esse contexto histórico para vocês de como é difícil você criar um método de medição de alguma coisa que você não vê, tá? Como que você vai dizer que aquilo não é um ruído, não é por causa de outros fatores, mas é exatamente por conta da radiação, né? Bem, e uma outra situação, problema que existe, foi o último que eu coloquei aqui, né? Quando você vai, então, proteger alguém da radiação, um problema que existe muito grave é que não tem como nós nos desviarmos de um feixe de radiação ionizante. Tá, professor? E daí? É que não tem como você colocar a pessoa exposta só um pouquinho, porque só um pouquinho já é muito prejudicial. Nós estamos falando de um feixe de onda eletromagnética de elevadíssima energia, tá? Quando nós tiramos um raio-x, o feixe ali, ele abre por um décimo, um centésimo de segundo. É muito rápido, tá? Então não tem como você desviar disso. É um problema também da medida. Não tendo como desviar, tá? Como que você vai medir, né, esse tipo de coisa? Eu sempre brinco com o pessoal que é igual você conseguir sair da frente de uma bala, né? Não tem a Matrix, né? Que as balas vêm e você, opa, desvia e você consegue enxergar ela passando. Não existe isso com a radiação ionizante. Quando você pensar que aconteceu alguma coisa, né? Que pode ter acontecido, isso já aconteceu há muito tempo, tá? Então, nós temos um problema aí, tá? E esse problema, tá, da medida, ele vai ser resolvido, tá, pela comissão, então, né, uma comissão internacional aí de medida de radiação, que eu comentei com vocês também semana passada, inclusive falei de alguns órgãos, né, dos órgãos brasileiros, estaduais, que trabalham com isso, né, e inclusive não, o CENEM, né, o que trabalha com energia nuclear a nível nacional. Tá? Então, existia esse problema, o problema, né, de cada médico ter uma técnica para fazer o exame radiológico, diferentes máquinas em operação, então você não tem aí um padrão de dose, né? Você simplesmente vai fazendo, tá? E percebe-se o quê? Você começa a perceber que os trabalhadores, porque quem que vai ser afetado, gente? O paciente, ele pode ser afetado sim, mas até um paciente ser afetado, ele tem que ser exposto a muita radiação ionizante. Agora, o trabalhador não. O trabalhador ele está do lado de todas, né? De todas as operações da radiação ionizante. Então, obviamente, aí, que ele vai ser muito mais exposto, né? Se você tem 21 indivíduos, nos quais um é o operador de equipamento, e ele faz 20 exames, ele tem 20 vezes mais chance e probabilidade de ter qualquer doença relacionada à radiação ionizante. 20 vezes, qualquer coisa multiplicado por 20 seria, né, qualquer boa, né? É interessante, um salário multiplicado por 20 vezes, né, um bolo multiplicado por 20 vezes, R$ 1 multiplicado por 20 vezes, já dá um lanche, entende? Então, perceba o problema que existe no profissional, tá? Boa parte do que eu falo aqui para vocês hoje, ou quase tudo que eu estou falando, o final lá
não é exatamente o paciente. O final é proteger o trabalhador, o profissional que está, né, exposto aí em seu trabalho, né, ocupacionalmente exposto. Parece que está até errado a palavra, né, mas é essa mesmo. Então, por conta aí, né, de toda essa situação de dificuldade de medição, então você cria em 1925 um conselho aí, né, a nível internacional, que qual que é a função dele aí, né? Então, estabelecer grandezas e unidades, né, na área de física das radiações. Vocês terão uma disciplina específica de física das radiações, tá? Eu vou comentar aqui, né, dependendo do tempo, com vocês, em introdução à radiologia, dessas grandezas. Talvez eu faça algumas contas, ou talvez eu deixe as contas para a física das radiações de fato aí, tá? Mas uma coisa muito importante que aparece aqui, né, a partir de 1925, que é a metodologia aplicada, então, à radiologia. Professor, a metodologia começou ali? Não, a metodologia começou aí algumas centenas de anos antes, né? Método científico e tudo mais. Mas então, aplica-se essa metodologia na radiologia, em radiação ionizante, que já se fazia bastante necessário, tá? Então, quais são os 3 tipos de grandezas que existem aqui, tá? Então, em primeiro lugar, as grandezas físicas. O que a grandeza física tem como objetivo? A grandeza física, ela vai ter como objetivo a caracterização do feixe de radiação, né? Qual feixe de radiação que eu estou trabalhando? É um feixe de raio-x? É um feixe aí de nêutrons? É um feixe de partículas alfa? É um feixe de partículas gama, né? Então, do que nós... Ou partículas beta, né? Alfa, beta, gama, nêutrons. Então, do que nós estamos falando exatamente? As grandezas físicas vêm para isso, para essa verificação, então, essa caracterização desse feixe de radiação exatamente, tá? As outras grandezas aí, né, tem as grandezas de proteção, né, e o que verifica a grandeza de proteção? Ela toca justamente na questão da dose para o corpo humano, né, que vai tocar aí o profissional de alguma forma, tá? Porque essas grandezas de proteção, elas serão multiplicadas por alguns fatores e desembocam aí nas grandezas operacionais. Aí a grandeza profissional, operacional, sim, tá? Nós estamos falando da monitoração aí, né? O quanto será de radiação que pode existir ali dentro do consultório, né? Uma monitoração da área, né? Das pessoas que trabalham ali e dos pacientes que também vão passar por ali, tá? Imagine, pessoal, que você poderia ter uma situação, problema, na qual você tem, né, hoje em dia você tem lá os prédios, né, um prédio com inúmeros andares, e em cada andar você tem as mais diversas especialidades, né? Então, às vezes tem um advogado, no outro andar tem um psicólogo, e no outro andar, né, entre o psicólogo e o advogado tem um médico radiologista, né? E o que se observa? Se observa aí que o psicólogo, né, e o advogado tem aí, né, uma série de sintomas, de problemas aí, e eventualmente vão ter um câncer. Mas de onde vem esse câncer? Nossa, qual será a fonte, né, desse câncer aí, né, e tudo mais? Nossa, a fonte do câncer era o profissional da radiologia que trabalhava bem no meio, entre os 2 andares. Então, quando você fala da monitoração de uma área, né, que envolve essa questão da dose, é para também proteger, né, de alguma forma, o público em geral, tá? Proteger o público em geral. E isso, gente, é bastante difícil, tá? É difícil e demorou um pouco de tempo para que essa consciência, então, ela existisse, tá? Eu gostaria que nesse meio tempo que vocês têm aí, que vocês se interessassem mesmo por coisas que envolvem radioatividade, bom, enfim, né, vai ser o símbolo de vocês que carregam no peito aí, né, de um elemento radioativo, né, fala sobre radioatividade, para vocês verificarem um pouco na história, com videozinhos aí, como que eram feitos os primeiros testes, tá? Então, como é que você vai saber
o que acontece com as pessoas quando uma bomba atômica cai. É uma bomba atômica. Tá, e aí? O que vai acontecer? Então, em Los Alamos, né, lá nos Estados Unidos, você tinha aí uma cidade toda construída, né, por Hofmeyr, que é o presidente, então, dessa cidade, para investigar a bomba atômica. Cidade, pensa cidade mesmo, tá? Cidade com casa, com padaria, com escola, pensa um cara de cientista lá, uma cidade, né, de cientistas. E aí você vai jogar uma bombinha, então, né, tudo mais ali, e você vai colocar em volta dessa bomba animais. Você vai prender esses animais aí, né, porco, galinha, coelho, e vai soltar uma bomba atômica no meio. Ô, professor, meus bichinhos. Então, nessa época, né, nós não tínhamos normas tão rígidas para proteção animal. Mas o que nós temos hoje, né, um pouco do que temos hoje de proteção, por conta aí da radioatividade, ela vem desses testes, tá, que eram feitos ali. Eles falam, professor, puxa vida, né, poderia não ter sacrificado. Mas pense aí da dificuldade que você tem de você testar, né, testar aí o quanto a radiação ionizante vai penetrar na pele, né? A gente fala do porco aí, né? Porque o porco tem uma semelhança muito grande com a gente, né? Bom, vários animais têm semelhança com a gente, né? Ou a gente tem semelhança com eles, que em alguns momentos eles são melhores do que a gente também, né? Mas enfim, a gente vai entrar nesse assunto. Então, você faz uma análise do porquinho para verificar essa penetração. Professor, mas eu não quero, professor. Eu estou aqui fazendo um curso de tecnólogo em radiologia porque eu não quero que animais sejam mais testados. Os animais não são testados hoje mesmo, tá? Mas para que isso não aconteça, né, você vê aí no primeiro, segundo, terceiro parágrafo ali embaixo, né, podem ser medidas com instrumentos e dosímetros através de algoritmos de cálculo. Então, se você quer proteger os animais, invista em matemática, tá? O que a matemática faz, né? Esse algoritmo de cálculo, tá? Ele vai fazer o que a gente chama de modelagem, tá? Você vai simular, tá? Simular a exposição de uma pessoa à radiação. Você conhece bem hoje já a radiação. Você conhece bem o corpo humano. Então, você pode, né, por tentativa e erro, fazer essas simulações. Mas como é uma simulação, como é computacional, vidas humanas não serão perdidas. E você também não vai estar trabalhando com fontes radioativas. Tá? Então, eventualmente, é feito esse tipo de modelagem. A mesma modelagem que vocês estão vendo da Covid-19, né? A pessoa fala, Covid-19, né? Vai subir, né, até um certo tempo, aí tem um pico, e depois desce, então, modelagem matemática, né? Ok? Então, isso acaba envolvendo as grandezas de proteção junto com as grandezas operacionais, tá? Então, aí o ICRU é quem vai, de alguma forma, coordenar aí essas medições, essas doses ao longo dos anos, tá bom? Bem, grandezas físicas, nós já vimos as grandezas físicas, tá? Nós estudamos, né, só puxar aqui o conteúdo e talvez aprofundar um pouquinho mais. Eu falei das grandezas físicas lá antes de falar de fonte radioativa, porque senão eu ia começar a falar para vocês de sievert, né? Sem vocês saberem o que é, e daí, tipo, o que é o sievert? O sievert é uma medida aí de dose recebida, tudo mais. Que legal, né? Então, eu coloquei lá para que vocês vissem. Lembra que lá na aula do dia 2, se não estou enganado, nós falamos sobre a atividade, né? Eu coloquei um senhorzinho, daqui a pouco vai aparecer esse senhorzinho de novo. Eu falei sobre a atividade radioativa, né? Comentei com vocês sobre a exposição e sobre a dose recebida também, tá? E a dose para o corpo todo. Então, o que é essa exposição, né? Essa exposição, ela verifica aí, tá? Como acontece a ionização do ar, de uma quantidade do ar. Quando eu falo de ionização, íon, eu falo de quantidade de carga, tá? Então, nós estamos querendo verificar aí essa ionização. Por que acontece essa ionização, professor? Acontece essa ionização porque os feixes
de raio-x e de radiação gama, eles têm bastante energia, né? Então, o que acontece? Quando ele passa pelo ar, quando ele bate nas moléculas de ar, ele arranca elétrons do ar. Nossa, professor, mas os elétrons estão aqui de boa, como é que acontece isso? Porque é muito rápido, tá? Não acontece tipo assim, professor, não deveria acontecer um vento, né? Você tem a radiação e o ar e abrir passagem, né? Não acontece uma abertura da passagem, tá? A radiação eletromagnética vai e bate contra todas as moléculas de ar. Só que é claro que conforme ela vai batendo nas moléculas de ar, ela vai perdendo um pouco de energia. Tem como você medir isso em uma câmara, tá? Você pega uma câmara fechadinha, coloca o ar, coloca ali, né, uma fonte radioativa e faz, então, essas medidas, tá? Para a gente ter uma noção de quantidades, e é claro que essa quantidade ela é muito grande, mas estamos falando de coisas muito pequenas, né? Você tem ali que um Roentgen, né? Um Roentgen, em uma grama, né? Em uma grama de ar, produz aí 1,61 vezes 10 elevado a 15 pares de íons. Então, é o número 1 seguido de 15 zeros. Professor, isso é bastante coisa, tá? Por quê? Porque o raio-x e o raio gama possuem bastante energia. Então, perceba o seguinte, por que aparece o nome de um cientista e uma outra unidade, um pouco mais difícil, talvez, ali, né, o nome, que é Coulomb por quilograma, ou mais científica? É porque, de início, quando você tem, né, a quando você tem a colocação de um parâmetro de unidade, de grandeza, então você faz uma homenagem a um cientista. Só que tem um problema, você faz uma homenagem a um cientista, dá o nome dele, né? Por exemplo, nós medimos força em Newton, né? Em homenagem a Isaac Newton. Nós medimos pressão em Pascal, uma homenagem a Blaise Pascal, que foi um físico e tudo mais aí, tá? Então, aqui você homenageia o Roentgen, porque o Roentgen tem um papel na história da radiologia. Vai ser a pesquisa de vocês, inclusive, né? Depois vocês vão ver lá que a tarefa de vocês é fazer uma pesquisa, um resumo e uma pequena pesquisinha em cima dessas personalidades, né, da radiologia, tá? Então é por isso que você tem essa mudança. Antes falava-se Roentgen e depois, né, fala-se então em Coulomb por quilograma, tá? É uma maneira de deixar um pouco mais científico uma unidade que já era utilizada, tá? Onde é utilizada, então, essa exposição, né? Então, em monitorações. Você verifica aí essa exposição em algumas monitorações, tá? E você pode fazer essa exposição por unidade de tempo, tá? E isso vai ser dado em horas. Então, seria quilograma, Coulomb por quilograma, aí dividir tudo isso por hora, tá? Vamos falar de exposição, né? Como se fosse essa energia batendo em alguma coisa ao longo do tempo. Bem, uma coisa bastante importante para a gente, né, também aí, é a tal da dose absorvida, tá? A exposição, dado lá para a letra X, né? Verifica o ar, a ionização do ar, tá? E aqui a dose absorvida, nós estamos querendo verificar energia também, mas aplicada aí, né, porque ó, nos seres humanos a manifestação de efeitos biológicos depende principalmente da quantidade de energia recebida. Ora, se você recebe pouca energia, né, você exibe menos efeitos biológicos. Se você recebe mais energia, então essa dose absorvida, ela vai ser bastante importante para a gente aí, tá? Então, ela também é, né, uma energia por unidade de massa, tá? Também é uma energia por unidade de massa. Só que ela é aplicada, então, ao corpo humano, tá? Então, é joule por quilograma, tá? Ali nós falávamos em uma energia, mas era uma energia que arrancava elétrons, então, Coulomb por quilograma. Aqui falamos em energia, joule por quilograma, que está batendo ali em um organismo, tá joia? E aí vem o tal do Gray, né? A unidade Gray, que a gente vai ver depois quem que é esse Lewis Harold Gray, tá? Mas
atualmente aí, né, nós medimos em joule por quilograma, tá? Joule por quilograma. Bem, e depois disso, nós temos as chamadas grandezas de proteção, tá? Falamos das grandezas físicas. Grandezas físicas, né, elas verificam aí a questão do feixe. Nós verificamos o que de um feixe, professor? Nós verificamos aí, né, o feixe no ar e o feixe numa massa, né? Só tá, o que esse feixe de energia na massa faz, tá? Então, a grandeza de proteção, ela verifica essa questão das doses, né? Qual é a dose máxima aí de absorção de energia, certo? Então, o segundo parágrafo ali que é importante para a gente aí, né? Esses valores vão testar aí, vão indicar o que a gente chama de risco radiológico, tá? Então, nós temos duas grandezas de proteção, que é a dose equivalente e a dose efetiva. Dose equivalente, falamos de um órgão em específico, e a dose efetiva, tratamos do corpo inteiro, tá? Lembrando que tudo isso depende também de outros 3 fatores que vão surgir dentro da proteção radiológica, que é a nossa aula da semana que vem, tá? Apesar que aqui eu não vou conseguir falar nem dessas grandezas de proteção, né? Mais rapidinho, eu vou voltar nisso, mas só para a gente fechar essa questão das doses, né? Você tem essa dose equivalente aí no órgão e no tecido, né? O que vai acontecer? Cada órgão, pessoal, ele absorve energia de forma diferente e ele é sensível de forma diferente. Por quê, professor? Por conta aí de que a radiação ionizante, ela provoca um dano maior nas células que se reproduzem continuamente. Então, o dano de uma radiação ionizante no cérebro é diferente do dano provocado no intestino, que também é diferente do provocado no cristalino, que é diferente do provocado na pele, tá? Por quê? Porque a renovação celular de cada um deles é diferente, tá? E também tem a questão, né, de penetrabilidade, certo? E aí, você tem 2 fatores ali, né, que seria esse fator da dose, né, e também de um fator de ponderação, né? Como assim, professor? Dose e essa ponderação. E aí, a gente vai dar um exemplo, né, falando do raio-x, tá? E da radiação alfa. Então, eu verifico lá, joule por quilograma, né? Joule por quilograma é o gray, né? Quando verifico isso de um raio-x, 1 miligray provoca aí 1 milisievert, né, de dose equivalente. Só que 1 miligray de uma radiação alfa aí, né, que seria um próton com um nêutron aí e sem alguns elétrons, é um átomo de hélio, né, sem aí algumas coisas, ele vai provocar um dano 20 vezes maior. Ele provoca um dano de 20 milisievert, tá? Então, eu não posso olhar apenas a energia, tá? Eu tenho que verificar esse fator que aparece ali, bom? Só queria fechar rapidinho com vocês esse exemplo, que a nossa aula está acabando, né? Aliás, a nossa aula já acabou, tá bom? Minha gente, deixa eu só fechar aqui. Eu volto nisso, tá bom? Eu só queria que vocês tivessem essa noção rapidinho